Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Acervo Catanduva aqui pela TV Câmara Catanduva. E o nosso acervo de hoje bate um papo com um engenheiro, advogado, vereador, dono de um currículo espetacular, o atual presidente do Legislativo Catanduvense, Dr. Luiz Pereira. Seja muito bem-vindo, presidente. É uma honra tê-lo aqui no Acervo Catanduva. Para nós também é uma honra estarmos aqui juntamente com vários catanduvenses que por aqui já passaram e nós ficamos também orgulhosos de também participar. Doutor Luiz Pereira, o senhor é natural de Catanduva? Natural de Catanduva, nasci ali na Vila Santo Antônio e sempre convivi ali com o pessoal da Vila Santo Antônio com muito orgulho. O senhor sempre morou naquela região ali da cidade? Sempre morei naquela região. Só saí para estudos, mas sempre retornei lá e só após de casado que passei a morar em outro local. Como é que foi a sua infância como catanduvense? A infância sofrida, juntamente com meus companheiros ali da Vila Santo Antônio, pessoas que brigavam dia a dia por necessidade mesmo, passando às vezes até fome, e juntamente com aquele grupo todo, eu tive a oportunidade de sobressair em relação aos estudos, mas nunca perdi o contato com todo aquele povo que eu adoro, admiro, tenho encontrado, tenho ajudado, e é um orgulho para mim ter a amizade deles também e ser, assim, a maneira de eu relembrar a minha infância. Isso é muito bom. O senhor vem de uma família grande? Olha, eu tenho um problema familiar que hoje eu posso até falar, mas anteriormente eu estava impedido de falar porque causaria mal até ao meu progenitor. Acontece que meu pai tinha duas famílias, uma família que era legítima dele e ele teve um romance com a minha mãe e gerou 5 filhos. Tivemos 5 filhos, 5 irmãos, juntamente com a minha mãe, e totalmente ignorado de todos os demais. Então ninguém sabia porque eu não podia mencionar. Então, nunca mencionei o nome do meu pai ao longo de toda a minha vida. Só no final da vida dele é que eu pude colaborar com ele, juntamente com outro irmão, que eu posso considerar como irmão, que é filho da família legítima, mas que nós dois, no final da vida do meu pai, nós dois cuidamos dos meus pais até os últimos dias. Então, um da família legítima e um da família ilegítima, que seria, para mim, um orgulho, porque até hoje nós temos uma convivência muito boa, que passou depois que eu tinha já uns 40 anos, que não passamos com essa convivência. Que coisa, o senhor sabia, que história interessante, presidente. O senhor sabia a partir de quando o senhor soube isso? Eu fiquei sabendo com 8 anos de idade, porque minha mãe só dizia que eu não podia falar nada sobre meu pai, porque havia perseguição por parte até às vezes da família dele. Perseguição não, ciúmes, natural, claro. Porque ele tinha posses e achava que às vezes minha mãe tentava usufruir disso. Minha mãe sempre falava com muito orgulho que ela não queria um lápis, que a união entre eles era uma união mesmo de amor e que gerou esses 5 filhos, mas que ela não queria nada dele, não queria pressionar. Os vizinhos sempre falavam, pressiona que você tem os mesmos direitos. Nós passamos fome, fomos criados em creche, eu fui criado numa creche da dona Senhorinha Neto, que de lá passou a orientar quanto aos estudos, mas nunca tivemos assim, contato direto, mais direto, sempre foi restrito, porque a gente obedecia a isso daí. Mas eu me lembro, eu com 8 anos, eu sabia a maneira da gente buscar numerário até para cuidar da minha família. Eu era o voluntário, então meu pai tinha 2 padarias em Catanduva e eu ia como se fosse um cliente. E eu esperava somente ser atendido pelo meu pai, porque eu nem dinheiro eu levava. Pelo contrário, eu ia lá, às vezes, para trazer algum numerário para sustento dos meus irmãos. E eu esperava, ficava de longe, quando meu pai também, ele me via. Pois não, garoto, eu fazia uns pedidos, e sempre um pão, uma rosca, e fazia com que eu estivesse dando um dinheiro com a mão, ele também fazia que pegava o dinheiro, ia naquele caixa, que tem o caixa, às vezes de nota mais altas, ele girava, levantava e me dava o troco e mandava, cuidado com o troco, garoto,
não, pode ficar tranquilo. E eu catava e ia, e eu sempre fui intermediário de buscar esses numerários para poder sustentar os outros irmãos e a minha família. Hoje o senhor até disse que não podia falar nisso antes, o senhor fala hoje até com uma certa tranquilidade com relação a isso, mas isso de alguma forma, o senhor acha que isso gerou algum tipo de trauma ou de repente serviu de estímulo para o senhor? Que avaliação o senhor faz dessa história, presidente? Eu acho uma avaliação positiva, porque eu nunca fui contrário ao meu pai, mesmo sabendo que ele poderia, às vezes, ter dado uma condição melhor para nós, para meus irmãos, mas até os meus irmãos, eu gosto muito dos meus irmãos pela forma do comportamento que hoje, com a filosofia de vida que a gente tem, a gente pode avaliar, fazer uma avaliação hoje desse passado. E a avaliação que eu tenho, tanto minha como dos meus irmãos, e mais ainda com muito orgulho da minha mãe, é que nós nunca pressionamos. Nós sempre aceitamos essa situação de uma maneira bem passível, de uma maneira bem calma. E sempre, quando meu pai vinha em nossa casa, ele era tratado como nosso pai mesmo, sabe? A gente tinha um orgulho... Com respeito, né? E respeito de estar próximo dele. Realmente é um depoimento muito emocionante aí no nosso acervo Catanduva, que fica aí registrado para os anais da nossa Câmara Municipal, da nossa cidade. Eu conversando aqui com o doutor Luiz Pereira, que é o atual presidente do Legislativo Catanduvense. Doutor, falando um pouco aí da sua família, o senhor é casado, tem filhos? Sou casado, tenho 3 filhos e tive um primeiro neto que veio a falecer, da minha filha Caroline, que depois de 5 anos de tratamento, ela conseguiu engravidar e faltando 1 semana para 7 meses, ela teve o bebê, de nome Caio Eduardo. O orgulho para ela, orgulho para todos nós, foi através de infiltração in vitro que ela fez esse tratamento, depois de 5 anos conseguiu engravidar, mas que infelizmente só teve 3 dias de vida e veio a falecer. Mas a gente considera também como um neto querido, o jeito que ela também vive a memória dele, e a gente é muito feliz dela ter tido essa oportunidade, ter gerado, ter ficado, saber o que é ser mãe, né? Porque ela conviveu durante 1 semana para 7 meses, ela conviveu mesmo com risco, porque hoje, quando você tem alguma coisa, ela tem uma síndrome que não permite ela segurar o feto, mas o amor e o desejo dela ter um filho superou todo esse risco e ela teve essa oportunidade. Embora não viesse ficar mais que 3 dias, mas ele deixou um legado. Eu acho que... Um ensinamento, né? Um ensinamento. Até entre os irmãos existia algumas rivalidades e com 3 dias de vida, ele eliminou tudo isso e hoje vivem todos em harmonia. São caminhos que a gente muitas vezes não entende, né? Mas que depois somos até beneficiados com aquela história. O padre Fábio, na hora de dar um conforto para ela, ele disse: procure aceitar, não tente entender os desígnios de Deus. E ela segue com esse propósito e nós também seguimos juntamente com ela. Presidente, vamos falar um pouco da sua vida profissional. Mas quero falar também, só para que eu tenho, depois, a outra filha, Jaqueline, ela teve a segunda netinha, né, a Maria, e eu esperava, às vezes, até por parte da minha filha Caroline, que fosse, às vezes, até não aceitar de não ter sido beneficiada, né, com a vida do Caio, e depois agora com a filha da Jaqueline, a Maria, eu falei, será? Ela pode até ficar constrangida. Muito pelo contrário. Eu acho que ela ama em dobro a Maria e a gente vê isso no dia a dia. A felicidade que ela tem de compartilhar com a outra irmã, essa menina, né, que agora completou 1 ano faz 1 semana. Que legal. E agora essa convivência. Eu fico feliz de saber o comportamento que ela está tendo e o amor que ela dedica
a essa sobrinha. Então, para nós é tudo gratificante e foi tudo experiência que ela teve e que ela está repassando para todos agora. Eu tenho a impressão também que a experiência de vida que o senhor teve na sua infância e tal, isso deve fazer muita diferença e deve influenciar de uma maneira muito positiva os seus filhos, né, presidente? Eles devem ter orgulho, porque sempre eu batalhei, nunca abandonei minhas raízes, as pessoas simples, da qual eu tinha convivência a vida toda, durante todo o tempo eu tenho ajudado, tenho estado ao lado. Tinha um amigo, até faleceu já há algum tempo, mas durante toda a vida dele, ele ficou do meu lado. Ele era conhecido aqui em Catanduva, era o Pantera, todo mundo conhecia o Pantera, então durante toda a vida do Pantera, ele esteve comigo, consegui internação para ele, a gente estava todo dia em contato. Como tem vários também daquela época que me procuram, e todos os dias, a semana, a gente está junto, e eu ainda continuo com esse convívio com eles, que é um motivo de orgulho para mim. Presidente, agora eu gostaria de falar um pouco sobre a sua vida profissional, a sua formação profissional. O senhor é um advogado atuante, mas antes de advogado, o senhor tem a formação em engenharia, é isso? A minha formação principal é engenharia, porque durante muito tempo eu cuidei da parte da engenharia, ciências exatas. E iniciei em São Paulo, através de um convite de um professor, onde eu tinha tirado 4/10 com ele em Ribeirão Preto, e ele disse: se você tiver onde morar em São Paulo, você vai ser meu assistente. Eu disse que tinha, mas eu falei, vou me aventurar, eu não tinha. E aí fui, sem ter lugar nem onde beber, nem comer, nem dormir, e fui para São Paulo, e eu tinha uma obsessão por estudar em São Paulo, no Instituto Mauá de Tecnologia, uma das melhores escolas, todo mundo sai lá empregado. E eu fui concluir meus estudos lá no Instituto Mauá, em São Caetano, uma das grandes escolas desse país, e é um orgulho muito grande. E de lá, ainda em Ciências Exatas, eu vim para a USP de São Carlos e fiz mestrado e doutoramento em energia nuclear. Então, o sistema de proteção de uma usina, vaso do reator, é minha especialidade. Então, durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu dediquei a esse estudo e tenho utilizado, até uns tempos atrás, ainda pertencia ao quadro, mesmo sem remuneração, mas eu participava de todas as atividades que tinha dentro da usina nuclear de Angra, no Rio de Janeiro, então, em Angra dos Reis, no Rio. Agora que eu pedi, esses tempos que eu pedi para não participar, porque às vezes você era chamado de emergência e você fazia umas dificuldades danadas para chegar até lá, para chegar no tempo certo, e às vezes chegava lá, era um teste simulado. Então aí eu deixei, mas acompanho ainda tudo que acontece lá, meus companheiros passam, eu sei de tudo que vem acontecendo no dia a dia da usina nuclear de Angra. Então, eu mantive esse contato e dali minha formação como mestre em estruturas e doutor e também estruturas de proteção do reator é que facilitou com essa agilidade que a gente tem em resolver ou responder qualquer indagação a respeito de estruturas e que tenha algum abalo e que acontece no país, a gente às vezes é até solicitado. Trabalhei no acidente com o Césio em Goiânia como voluntário e foi um orgulho muito grande para mim ter colaborado com aquele pessoal que estava desesperado. Então, foi um dos orgulhos que eu tenho na minha vida é ter participado do dimensionamento da área que tinha de risco em Goiânia. Isso, às vezes a pessoa vê a sua dedicação e sempre ela liga a sua dedicação com a obtenção de voto. Então, não tem nada a ver. Em Goiânia, ninguém sabia nem de onde eu era, entendeu? E fiquei lá umas 4 semanas e participando, até com hostilidade, porque você almoçava num restaurante, depois os seus talheres e pratos, eles enterravam, porque pensavam que você era contaminado, não sabia o que era radiação. E eu estive lá, prestando o meu trabalho. Se eu fiquei durante tanto tempo dedicando, mais de 20 anos eu dediquei a especialidade na área nuclear.
Então, quando eu tive a oportunidade de usar esses ensinamentos, eu senti útil. Útil não para o Brasil, para o estado, né, de Goiás, nem para o Brasil, mas para a humanidade. E eu acho que os conhecimentos que eu adquiri ao longo desses 20 anos, eu já fiz muitas palestras, mas eu sinto que ainda eu posso ser solicitado. Por isso que eu me aperfeiçoo, acompanho todas as modificações, todas as notícias que tem sobre acidente nuclear no mundo, eu acompanho porque parece que está escrito que algum dia eu vou ser solicitado e vou estar, assim como eu fui em Goiânia, vou estar presente também para dar meus préstimos e contribuir com a humanidade. Fantástico. Ô, presidente, e como é que foi a sua história com o direito? Eu fiz a USP em São Carlos. E aí eu tinha meus companheiros, eu nunca parei, até hoje eu nunca parei de estudar. E lá eu tinha contato com os companheiros que ia de Catanduva para São Carlos para estudar. Aí, terminado o meu curso, eu falei, eu vou fazer direito. Prestei o vestibular e eu tinha tido um acidente em 93 e eu precisava de uma atividade para esquecer do acidente. E é interessante também falar do acidente, porque às vezes a pessoa vê o político como uma pessoa que quer ir atrás de dinheiro, custe o que custar. Então, no meu acidente, uma coisa, eu quero dizer para você... Acidente em 93, né? 17 de fevereiro de 93. Durante esse acidente, eu senti um fato que aconteceu que eu não conto, porque se não você conta esse fato, todo mundo fala, está contando isso como uma maneira também de obtenção de voto. Então, eu não falo sobre isso. Mas em 17 de fevereiro de 93, um carro que eu estava, um Monza, apresentou um problema, e eu estava com 2 companheiros. E os 2 companheiros ficaram empurrando o carro para chegar até na polícia rodoviária e guardar o carro na polícia rodoviária. E eu falei, eu fico sentado aqui na direção, eu sou um peso a mais, e lá fora do carro eu posso contribuir com o meu esforço, com os 2 que estavam empurrando atrás, e o carro fica mais leve. Então eu fiquei na lateral do carro e ajudando a empurrar o carro. Mas eu ficava, mesmo estando no acostamento, os 2 empurrando atrás e eu empurrando do lado, eu estava mais exposto. E foi quando eu fui abarroado por um caminhão. E ele me bateu nas costas, nas nádegas, eu virei e aí minha coxa ficou enroscada. Bateu, entrou no tanque e eu fiquei enroscado no tanque. E aí eu fui levado por uns 80 metros. Depois desses 80 metros eu caí e o pneu traseiro passaram em cima dos meus 2 pés, do meu joelho, tive pancada na cabeça e os 2 braços e as 2 mãos. Então eu estava esfacelado no chão e placas de sangue caíam da minha boca. E aí eu tive a noção de que eu estava morrendo. Falei, eu estou morrendo. E quase que estava aceitando que eu estava morrendo. Aí aconteceu uma coisa inédita, um fenômeno de eu separar do corpo. Eu ver meu corpo e ver que eu estava saindo do corpo, indo embora do meu corpo. Aí eu tive a real noção de que realmente eu estava morrendo e havia a separação do corpo, meu físico, e do espírito que eu estava saindo. Aí fiquei horrorizado com aquela cena e comecei a pedir a Deus, que eu sempre tinha pago o mal com o bem, de todas as pessoas que já tinham feito mal para mim, inclusive até numa eleição, que eu tinha 62% de intenção de voto e fizeram alguma coisa para tirar essa eleição de mim, prenderam uma pessoa no meu escritório, eu não tinha nada a ver com isso. E naquele momento eu pensei em tudo isso, eu falei, as pessoas que fizeram o maior mal para mim, eu não tenho raiva de ninguém, sempre paguei o mal com o bem, sempre segui os desígnios de Deus, me deixa viver. Minha esposa não tem estudo, meus filhos são pequenos, eu preciso estar vivo para orientá-los.
mesmo que eu fique tetraplégico, mas me deixa eu com a cabeça para orientar minha família. E pedi a Deus, e tive, naquela oportunidade, a presença de um corpo físico, né, que tocou a mão na minha cabeça e cantou, pedindo para mim, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. E eu fui cantando para o hospital. Fui recebido por um médico que estava de plantão, espírita, que entendeu aquele momento de que alguma coisa tinha acontecido comigo e cuidou de mim juntamente com outros médicos que estavam numa festa e que a pessoa que estava comigo, ela disse, eu era suplente de deputado, e ele disse, é o deputado. E isso fez com que vários médicos que estavam na festa viessem ao meu socorro, porque uma das pessoas que ligaram para a festa disse, tem um potinho de ouro para nós aqui, tem um deputado que sofreu um acidente. E aí, eu não sei se por coração, por interesse, eu sei que tive uma junta médica em Araraquara e cada um cuidava de uma parte, um do pé, outro do pé direito, pé esquerdo, joelho, a cabeça. E, graças a Deus, eu consegui sobreviver. E que eu estava dizendo que às vezes a pessoa quando procura a vida política, às vezes a pessoa interpreta mal, a pessoa quer isso, quer ter vantagem. Naquela oportunidade, ainda no hospital, já que o caminhão que tinha me atropelado e tinha fugido e foi encontrado num posto, eu tive a presença de 3 advogados que vieram propor uma ação de 20 milhões contra o frigorífico e que eu levaria 50% só para dar continuidade na ação. Então, em 93, 3 meses depois do meu acidente, eu tive essa proposta de 20 milhões, eu ficaria com 10 milhões, mas eu lembrei na época que eu pedi a Deus, eu condicionei a uma única coisa, me deixa eu viver para poder cuidar da minha família, e fui atendido. Então eu não poderia trocar isto por nenhuma vantagem financeira. E neguei a ação, perdoei a pessoa que, o motorista do caminhão, me atropelou, porque onde ele me pegou, ele estava infringindo a faixa. Ele me pegou na faixa de segurança minha. Então, eu perdoei a todos. Então, não é atrás de vantagem financeira que eu demonstrei desde aquela oportunidade e tenho sido feliz. Procurei, sim, saber esse fenômeno que aconteceu comigo. Primeiro chamei meu padre, que é o padre Simval, e depois eu fui orientado e conversei também com o padre de São José do Rio Preto, padre Jarbas, e inúmeras pessoas que têm esse aspecto de religião como primordial na vida deles. E aí eu tive as informações da real efeito da nossa vida, do que nós estamos submetidos, e às vezes até a resposta, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E eu até disse para o padre Jarbas, por que o senhor não fala isso numa missa? Que todos vão aderir a um acontecimento, um fato real. Ele me disse, você aceita porque você passou por isso, mas é difícil eu passar para as outras pessoas que isto é a realidade da nossa vida.
Então, todo mundo tem que ter suas passagens aqui, nessa vida terrena, para conquistar, às vezes, esses ensinamentos que eu adquiri através desse fato. Recebi, quando terminei meus estudos, principalmente de mestrado e doutoramento, recebi no Instituto Mauá, recebi meu diploma da mão do presidente Ernesto Geisel. E confesso que nem a entrega por um presidente da República de um diploma em minhas mãos não serviu como um ensinamento de vida como foi esse acidente. Então, eu me considerava naquela oportunidade uma pessoa boa, mas me considero hoje uma pessoa ótima, em função de tudo que já me aconteceu. Olha, são experiências, eu diria, sobrenaturais, né? E que realmente vão moldando e demonstrando aí, nessa entrevista, o caráter e a posição na sua vida do presidente do Legislativo, atual presidente, o doutor Luiz Pereira, nosso entrevistado do acervo de hoje, que deixa aqui, né, um extremo conteúdo, né, de informação da sua história, da sua trajetória, mas que não acabou ainda não. A gente falou aí da infância, a gente falou um pouco da questão da formação, e aí eu queria falar um pouco, doutor Luiz Pereira, até mesmo dessa sua participação. Isso demonstra aí essa sua personalidade, né, muito próxima às suas raízes, conforme o senhor colocou no início, que o senhor presta um serviço social na área do direito, assim, para muitos catanduvenses. Eu sempre fui procurado em meu escritório e sempre atendi de uma maneira bastante humana, bastante solidária, e isso continua. Eu não consigo, se eu viajo, de primeiro meus atendimentos era nas terças-feiras, porque terça-feira geralmente tinha sessão da Câmara, então eu nunca viajava. Então, se eu tivesse uma viagem marcada, por exemplo, para terça-feira, e eu tinha mesmo que viajar, eu ficava ligando para saber quem tinha me procurado, que assunto que era, o que dava para ser feito. Graças a Deus eu tenho um corpo de pessoas humanas que trabalham comigo e que, se eles estão até lá hoje, é porque eles põem o coração à frente dos atendimentos. E os que não colocam isso daí, correm o risco de serem dispensados, porque eu não admito uma pessoa que trate mal o ser humano. Então, o ser humano tem que ser tratado com dignidade e, graças a Deus, as pessoas que estão comigo, eles efetuam esse tratamento e eu fico feliz por dar a oportunidade a todas essas pessoas e que nós criamos no nosso escritório, além dos atendimentos de necessidades diferenciadas do trabalho, as pessoas que procuram emprego. Então, a gente tem feito lá um balcão de emprego. A gente atende pela manhã, fornecendo currículos, mas indicando uma probabilidade grande dela levar os seus currículos, porque na parte da tarde, essas duas pessoas que estão diretamente ligadas com esse tipo de serviço, eles ligam para as empresas. Então, eles fazem aí 30, 40 ligações para as empresas, e que quando chega na manhã seguinte, a pessoa que chega, você fala, vai em tal lugar que a probabilidade é grande de você estar empregado. E é gostoso de você estar lá e conseguir empregar essas pessoas. Essa semana eu tive a visita de um ex-prefeito de Ariranha e ele ficou comovido de estar lá quando 3 pessoas vieram me agradecer, abraçar e agradecer que tinha dado certo o serviço. Inclusive, uma delas era nigeriana, então nem vota aqui, não tem nada a ver aqui. Hoje, quando eu estive de manhã no meu escritório, eu estava atendendo 4 pessoas de Novais, que também a minha solidariedade é com o ser humano. Não importa se ele é de Pindorama, Santa Adélia, Ariranha. Então, indica que nós fazemos esse tipo de trabalho. Então, eu fico contente
nós não temos distinção de religião, de cor, de nacionalidade, enfim, nenhum constrangimento para nenhuma pessoa. Eu fico feliz. Hoje tinha várias pessoas, porque embora eu venha para a Câmara, continua o atendimento lá, nesse balcão de emprego, nessas pessoas que me procuram. E de terça-feira eu dou um atendimento preferencial, porque tem pessoa que tem alguns problemas, até pessoais, e eles confiam em mim. Então, às vezes, eu tenho que estar lá presente. Então, eu estou lá agora a partir de quarta-feira. Todas essas quarta-feiras eu tenho ido, eu fico de manhã e fico atendendo enquanto tiver pessoa. Nem almoçar, às vezes eu vou, como um lanche lá, e então todos estão sabendo que esse dia é preferencial para eles e eu me dedico a eles. Estou lá e continuo fazendo esse trabalho com muito orgulho. Doutor, o senhor tem 6 mandatos como vereador, né? Da primeira eleição até essa última agora, que análise o senhor faz? Mudou muito a política? Hoje, se é possível fazer mais do que se fazia no passado? Eu digo que no passado não tinha um controle tão efetivo como existe hoje. A Constituição de 88, ela permitiu e deu prioridade ao Ministério Público de trabalhar paralelo a todo administrador, tanto seja da parte de você administrar a Câmara Municipal, como a parte de administrar uma prefeitura. Tanto é que inúmeros processos têm acontecido em função dessas prerrogativas que foram dadas e que veio a ajudar no sentido de coibir qualquer coisa em sentido contrário. Antigamente você tinha a oportunidade de você fazer da sua forma, não dar continuidade na que o outro já vinha fazendo. Hoje não, existe uma obrigatoriedade de você dar continuidade, porque é tudo verbas públicas que estão em andamento. Então a gente percebe que a política mudou, vem mudando gradativamente e neste ano mais ainda com a eleição que nós tivemos de alguém que estava com a bandeira de que todos esperavam, a bandeira da mudança, uma bandeira de uma transformação que realmente precisa esse país. E nós mergulhamos também junto com essa sistemática, essa maneira, e esperamos, como todo brasileiro, brasileira, nós esperamos mudança. Nós estamos ávidos por mudança que possa vir a acontecer no sentido de contribuir cada vez mais desse aperfeiçoamento da forma de administrar. E o senhor, depois de tanto tempo como vereador, nunca almejou assim ser presidente e nessa ocasião o senhor acabou aceitando aí o convite dos pares, acabou assumindo a presidência. Por que nesse momento e qual tem sido a sua experiência até aqui, presidente? Eu adquiri ao longo de 6 mandatos, com a convivência de todos os presidentes que por aqui passaram, cada um de uma forma de agir, mas que deu um legado, deixou um legado, uma forma de administrar. E nós, adquirindo aí, através de 3 ou 4 presidentes que nos antecederam, eu senti que eu poderia fazer alguma coisa mais efetiva do que eu estava fazendo simplesmente como vereador. E aceitei a incumbência, estou colocando à frente, não tenho nada contra todos que foram até agora, adquiro a experiência de cada um, orientação de cada um no sentido de melhorar e acredito que eu esteja fazendo isso. E isso está me deixando cada dia mais. Eu falar a verdade para você, eu fiquei entusiasmado com essa atividade agora que eu estou tendo. Que bom. Agora, na sua opinião, o que precisa ser mudado? O que o senhor imagina que efetivamente precisa mudar na nossa política brasileira? Olha, eu tenho até um projeto que até essa semana um promotor disse que o que eu tivesse para levar para ele, porque ele ficou entusiasmado também. É uma coisa que pode, às vezes, causar até uma determinada polêmica, e que eu vou efetuar uma gravação aqui sobre esse tema. Vou fazer ainda esta semana, até vou pedir a sua colaboração, embora
a pessoa vai mandar aqui também um companheiro seu, mas seria interessante, porque eu colocaria vocês à vontade no sentido não de fazer entrevista para que se tornasse o assunto meu bem determinante, mas sim de a participação mesmo, como um ser humano, como uma pessoa com a experiência que vocês têm, de fazer indagações para saber se isso daí tem que ser levado avante ou não. É uma contribuição, não vi isso por parte de nenhuma manifestação dos ministros que agora assumiram. Eu tenho certeza que vem a colocar na mão do presidente da República 100 bilhões direto e 100 bilhões de maneira indireta. Então, é um trabalho que eu quero gravar e vou mandar, né, depois da gravação, para o ministro Sérgio Moro e também para o presidente Jair Bolsonaro. Então, vou me orgulhar de mandar, é o meu entendimento, é a minha filosofia de vida ao longo de 68 anos, é a minha filosofia de vida através dos estudos, é a minha filosofia de vida que eu adquiri ao longo de todo o tempo que eu ocupei a vida pública. Então eu acho que está alicerçado essa opinião que eu vou estar dando para esses dois cidadãos, que vão colocar em prática ou não, é uma opinião que tem como alicerce 9 diplomas superiores. Então, não é um Zé Mané que vai estar dando a opinião, é uma pessoa com toda essa experiência de vida, com toda essa experiência de estudo e com toda essa experiência de anos de administração pública na Câmara Municipal, que vai estar levando para que seja aplicado em prol de todo cidadão brasileiro. Tenho certeza que vai ser o maior orgulho da minha vida se esse projeto for levado avante. E é eminente que a gente faça isso. Gostaria até mesmo aqui no ar pedir a sua colaboração, que você faça parte também dessa entrevista que nós vamos fazer ainda esta semana para levar para o presidente e para o seu primeiro-ministro, que a gente acha que o Sérgio Moro exerce essa função de uma pessoa que orienta também. Então, é uma coisa que eu quero fazer com bastante orgulho. Por isso que eu não quero falar nada agora, que está falando da minha vida pessoal, mas eu quero falar agora e deixar essa gravação nesse dia que a gente vai fazer nessa semana, se possível, e entregar em prol de todo cidadão do nosso país. Fantástico. A gente conversou aqui com o Dr. Luiz Pereira. Doutor, para a gente finalizar, depois dessa história assim marcante, brilhante que o senhor nos conta, alguns momentos realmente tristes, difíceis, de superação, de experiências sobrenaturais, enfim, de vitórias, que avaliação o senhor faz olhando para trás? Valeu a pena até aqui? Graças a Deus eu tive na minha vida, igual eu vim de família humilde, mas eu tive uma pleiade de cidadãos de Catanduva que me orientaram. Onde eu fui morar na creche da dona Cianinha Neto, foi a dona Cianinha Neto que me orientou nos primeiros dias de estudo. Cianinha Neto, Hélio Pellegrino, Cândido Além, das pessoas que eu me lembro, dona Sidoca, a dona Ivete, que é irmã da dona Sidoca, esposa do doutor Linício. Eu morei ali no Parque Iracema, eu ficava na casa dessas famílias, então eles acompanharam toda a minha trajetória de estudo. Inclusive hoje, após o término dessa gravação, tem uma pessoa aqui que vai gravar, chama-se Dr. João Walter Agudo Romão. Dr. João Walter Agudo Romão era proprietário de 5 usinas de açúcar e álcool. E na oportunidade, Catanduva inteira queria ser sócio do Dr. João Walter Agudo Romão. Então, quando eu vim para Catanduva, depois dos meus estudos, ele me deu uma sociedade de 50%, onde eu entrei com os meus conhecimentos. E ele entrou financiando, porque estava acreditando na minha pessoa e no que nós iríamos fazer. Então, essa pessoa que vai ser aqui é uma das pessoas também que teve uma contribuição, meu padrinho de casamento, uma contribuição efetiva na minha vida, além de todas essas outras que eu mencionei, e que levo o nome, preservo o nome em tudo que eu faço, sou agradecido a tudo que eles fizeram por mim. E essa oportunidade que eu tive, falando inclusive do meu acidente, que eu nunca
quis falar sobre isso, em função de não ser levado para, às vezes, a entendimentos, às vezes, contrário ao que realmente foi, mas eu que deveria deixar gravado, porque amanhã eu posso não estar mais presente, mas que esse fato que aconteceu comigo, provavelmente já aconteceu com outras pessoas e vai acontecer com algumas outras que vão ter a oportunidade depois de orientar até as demais, as pessoas do seu convívio, da maneira e da filosofia de vida que tem que ser adotado para a gente contribuir com toda a sociedade, com todas as pessoas humildes que às vezes não têm oportunidade de, igual eu tive, de chegar triunfante nos estudos. Obrigado, obrigado. Agradeço muito a todos os que aqui participaram. Foi uma experiência de eu deixar gravado para que isso não morresse ao longo do tempo. Obrigado. Quero agradecer muito, doutor Luiz Pereira, pela sua participação aqui. Quero, mais uma vez, confirmar que o caráter desse programa é de informação e foi um privilégio tê-lo aqui, rasgando o coração, compartilhando realmente situações extremamente particulares da sua vida e creio que, em momento algum, isso vai transparecer para o cidadão que acompanha o Catanduvense ou em qualquer lugar do planeta, através das redes, da rede mundial de computadores, onde essa informação chegar, que isso possa ter qualquer cunho político. Pelo contrário, o tempo já mostrou isso. O senhor já está aí no seu 6º mandato e nunca precisou falar sobre esse assunto. E hoje abre mesmo o coração no acervo, porque essa é a proposta desse programa. E eu diria, eu já gravei vários acervos aqui sem rasgar seda. Talvez esse tenha sido um dos mais emocionantes programas que eu participei, por ouvir uma história do senhor de uma maneira assim, tão clara, vinda do coração. Muito obrigado, que Deus o abençoe e foi uma honra tê-lo aqui no nosso acervo. Agradeço a todos e foi uma oportunidade também de conhecer o seu trabalho. A gente via falar do seu trabalho, e a gente analisava superficialmente, mas hoje eu tive a oportunidade de diretamente estar analisando e posso dizer que é recíproco também o sentimento que eu tive a respeito do que você faz. Obrigado. E da forma com que você faz. Muito obrigado. Fico honrado com as palavras. O nosso acervo Catanduva fica por aqui. Nós voltaremos a qualquer momento com mais um acervo. Compartilhe essa informação para que mais e mais pessoas tenham conhecimento dela. Até a próxima.